Esse cara é um dos homens mais odiados do Brasil, sendo considerado um dos maiores inimigos do sistema. O mais interessante é que, mesmo sendo um dos maiores inimigos do sistema, Olavo de Carvalho também foi um dos homens mais amados e influentes da história do Brasil. E dependendo para quem você perguntar quem era o Olavo de Carvalho, você vai ouvir coisas completamente diferentes. Se você perguntar quem foi o Olavo de Carvalho para a grande mídia, a resposta vai ser a seguinte: Olavo foi um velho maluco que não passava de um charlatão, um guru do bolsonarismo da extrema-direita, alguém que espalhava as ideias mais absurdas para uma base de seguidores cegos. Agora, se a gente fizer essa mesma pergunta para os seus alunos ou até mesmo para os seus eleitores que simplesmente decidiram ouvir o que ele tinha para falar, você vai ouvir uma versão completamente diferente. E possivelmente eles vão te falar que o Olavo foi um grande homem que dedicou a sua vida ao conhecimento, que desafiou a grande mídia, onde mesmo após a sua morte continuou sendo o maior inimigo do sistema. Afinal de contas, Olavo não falava apenas sobre política, muito pelo contrário, ele pouco se importava em quem iria ganhar a eleição. A sua única missão era ensinar as pessoas a enxergarem a verdade com os próprios olhos, se libertar da grande matrix que existe hoje no Brasil. Só que isso por si só faria ele o homem mais odiado do Brasil durante tantas décadas. Então, o que será que realmente fez o Olavo de Carvalho se tornar um dos nomes mais polêmicos aqui do Brasil? O que será que ele descobriu que ele nunca deveria ter falado? E é justamente isso que você vai descobrir ao longo desse vídeo. Você vai entender de fato a trajetória do homem que se tornou o maior inimigo do sistema. Para você que não sabe, Olavo de Carvalho nasceu em 1947 na cidade de Campinas, aqui em São Paulo. E desde cedo, a sua vida fugiu do padrão. E por conta de uma doença, ele passou boa parte da sua infância sem conseguir ir para a escola. E quando ele finalmente entrou numa sala de aula, ele percebeu que ele estava muito atrás dos outros alunos. Justamente por nunca ter estudado, automaticamente ele era o mais burro da sala e era o mais fácil de ser manipulado e enganado pelos seus colegas de classe. Mas aquilo que parecia um problema acabou se tornando a maior força de Olavo, onde ao invés de apenas aceitar e conformar a realidade, ele decidiu que ele nunca mais seria manipulado. Então Olavo começou a observar tudo ao seu redor, tentando entender como as pessoas pensavam e o que fazia algumas pessoas terem mais influência que as outras. Foi aí que nasceu a sua obsessão pelo conhecimento, que mudaria a sua vida para sempre, o tornando um dos homens mais inteligentes aqui do Brasil. Justamente porque, diferente de outros intelectuais que ficavam fechados dentro da sua própria bolha acadêmica, Olavo, ele não tinha medo de mergulhar de forma profunda em nenhum tipo de pensamento. Ele chegou a estudar tudo, de Aristóteles até mesmo Marx, já que para ele a única maneira de refutar uma ideia seria conhecendo ela melhor do que os próprios defensores. E foi essa postura que levou Olavo a ter uma experiência inusitada, onde antes de virar o maior inimigo do sistema e também da esquerda aqui no Brasil, Olavo acabou sendo um deles. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O Olavo de Carvalho, ele já acreditou no marxismo, e não foi apenas uma fase de leituras superficiais. Ele realmente viveu a ideologia de dentro para fora, tendo contato direto com intelectuais marxistas e chegou até mesmo a frequentar os mesmos círculos e ambientes de militância de José Dirceu, que foi um dos nomes mais importantes da história do PT. Só que ao invés dele ser mais um jovem cego pelo aquele discurso revolucionário que a gente tem na esquerda, Olavo, ele acabou percebendo uma coisa que ninguém estava vendo. Ele entendeu que aquela esquerda brasileira não era apenas um movimento político, era algo muito maior, uma estrutura que controlava a grande mídia, as universidades, a arte e até mesmo a própria cultura do país. Não se tratava apenas de ideias, mas sim de uma busca insana por mais poder, um sistema que só funcionava se a população fosse manipulada para determinar o interesse de um grupo. E foi justamente nesse momento que o Olavo, ele fez uma escolha que mudaria tudo. Ele decidiu que ele iria dedicar sua vida a expor esse grande esquema. Só que tinha um pequeno detalhe nisso que é crucial nessa história. Aquele mesmo grupo que queria chegar no poder a todo custo não iria deixar isso barato. O sistema estava prestes a transformar a vida de Olavo em um verdadeiro inferno, e foi assim durante anos e anos. E se tem uma coisa que o sistema ele não perdoa, é quem descobre sobre os seus segredos e começa a expor ele publicamente. Por isso que nos anos seguintes, o Olavo de Carvalho ele passou a alertar sobre aquilo que quase ninguém falava na época, como que a esquerda tinha o total controle da mídia, das universidades e por consequência o controle da cultura brasileira. Mas isso não foi um processo pacífico e muito menos natural. Por isso, Olavo mostrou para quem quisesse que existia uma guerra cultural naquele momento.
Uma guerra com o intuito para moldar a mentalidade do povo e fazer com que apenas um lado da história fosse o certo, que era justamente aquele lado que seria o certo, o correto e, claro, o único contado. E foi exatamente isso que fez ele se tornar um grande alvo do sistema. Ele passou a expor tudo. Só que aí entra no ponto. Se no final das contas o Olavo ele estivesse errado e era só um velho maluco, seria mais fácil simplesmente ignorar ele? Bom, claro que seria, só que o problema é que ele estava certo. Ele começou a ser atacado de todos os lados. De repente, o homem que até então era apenas um filósofo independente se tornou o inimigo número 1 do Estado, que tinha apenas um único objetivo: destruir para sempre a sua reputação. E para isso, o primeiro passo foi justamente ridicularizando ele. Se você ligasse a TV ou ligasse o jornal naquela época, você veria manchetes chamando de Olavo de guru da extrema direita, astrólogo charlatão ou até mesmo teórico da conspiração. A ideia era fazer com que ele fosse ignorado e taxado como um grande velho maluco falando merda no Facebook. O segundo passo foi distorcer tudo aquilo que ele falava. O Olavo, ele podia passar horas e horas explicando o conceito filosófico ou de literatura, mas se em algum momento da sua aula ele fizesse uma crítica ou xingasse alguém, era exatamente essa parte que a mídia iria destacar. Faziam montagens, tiravam frases do contexto e tentavam pintar a imagem dele como um velho que odiava tudo, todos e só falava besteira, até que veio o terceiro passo, que foi atacá-lo pessoalmente. Eles, do lado de lá, não queriam debater sobre ideias, o que seria o mais inteligente ou mais coerente, até porque eles sabiam que eles iriam perder, e claro, ele não iria discutir com o roqueiro. Eu não discuto com o roqueiro. Então eles foram e usaram a estratégia mais antiga da política: atacar o mensageiro para não ter que lidar com a mensagem. Logo chamavam ele de ignorante, de fraude, diziam que o Olavo não era um filósofo de verdade, até porque ele não tinha um diploma universitário. Sabe qual era a grande ironia disso? Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, tantos outros grandes filósofos da história também não tinham diploma de graduação. Mas, segundo alguns intelectuais aqui do Brasil, o Olavo ele não podia ser chamado de filósofo porque ele não tinha um diploma na faculdade. Só que uma coisa que o sistema ele não esperava disso tudo é que esses ataques tiveram efeito contrário. E quanto mais tentavam calar ele a todo custo, mais as pessoas queriam saber o motivo ser tão odiado, e isso é uma grande dúvida até o dia de hoje. Até talvez seja por conta disso que você tá vendo esse vídeo. Eu mesmo tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora estão aqui para tirar as próprias conclusões dessa figura polêmica e, claro, descobrir por que ele é tão odiado. E foi justamente por conta dessa curiosidade que o nome Olavo de Carvalho começou a se espalhar e viralizar. E aqueles que decidiram ouvir e aprender o que ele falava descobriram algo surpreendente: ele não era nada disso que falavam. Foi assim que, sem precisar do apoio da grande mídia, Olavo foi lá e construiu a sua própria base de influência. E foi aí que perceberam que o problema era muito maior do que imaginavam. O Olavo, ele nunca quis mudar a elite do sistema. Sabiam que esses caras não queriam mudar. O que ele fez foi algo muito mais poderoso e por isso tão demorado. Durante décadas, o Olavo foi, pouco a pouco, construindo uma nova elite intelectual aqui no Brasil. Afinal de contas, ele sabia muito bem que ele não iria conseguir vencer uma guerra cultural sozinho. Enquanto o lado de lá tinha dinheiro infinito que era investido, e ainda é, e várias faculdades por todo o Brasil, o Olavo simplesmente acendia um cigarro, ou 2 ou 3, dependendo do dia, fazia uma chamada de vídeo. Quem tivesse interesse ensinava tudo aquilo que ele sabia, e com isso ele não estava mais sozinho nessa batalha e conseguiu completar em vida o que ele disse por anos ser a sua principal missão: educar uma pá de gente, e essa pá de gente iria educar o Brasil. Eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Eu eduquei uma pá de gente, essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. E agora você deve estar se perguntando, por que será que, mesmo com todos os ataques e polêmicas ao longo da sua vida, por que o Olavo ele nunca se rendeu ao sistema? Porque ele poderia ter simplesmente seguido o caminho mais fácil, abaixar a cabeça, buscado reconhecimento acadêmico e ter agradado todo o sistema. Mas não. Ao invés disso, o Olavo escolheu o caminho mais difícil, o de falar a verdade e ir contra todo o sistema. O mesmo Olavo que poderia ter ficado multimilionário e muito rico caso ele tivesse se vendido. Então ele foi lá e escolheu viver uma vida simples na Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ele acabou morrendo em 2022 por conta de uma pneumonia bacteriana, recebendo a ajuda de amigos e também de alunos próximos. O pior é que, nem nesse momento de luto, ele foi respeitado. Seus inimigos acreditavam que, após a sua morte, o nome do Olavo ele iria simplesmente
cair no esquecimento. Só que o que aconteceu exatamente o contrário. Hoje em dia, a sua influência segue muito mais forte que nunca. As análises sobre guerra cultural e o avanço ideológico da esquerda aqui no Brasil continuam sendo confirmadas ano após ano. Ele sempre soube que não bastava apenas criticar, ele precisava criar um novo sistema, formar novos intelectuais e ensinar aqueles que depois dele a pensar por si só, e foi exatamente isso que o Olavo fez. E justamente por isso que os seus livros, eles continuarão sendo lidos, suas aulas vão continuar sendo assistidas e as suas ideias, elas vão continuar moldando novas gerações de brasileiros que não aceitam mais serem manipulados pela grande mídia que é controlada pelo lado de lá. A guerra cultural que ele alertou durante grande parte da sua vida ainda tá acabar. Mas agora, aqueles que aprenderam com ele têm o conhecimento necessário para continuar nessa luta. No final das contas, o Olavo de Carvalho, ele nunca quis ser um ícone. Foi obcecado pela fama e pelo... Ele só queria ensinar as pessoas a enxergar a realidade com seus próprios olhos, sem depender da grande mídia e também de todo o sistema. E foi justamente por isso que o Olavo de Carvalho se tornou o maior inimigo do sistema.